Caiu a chuva. Ó, começou. Oi, pessoal, bom dia a todos e todas que estão acompanhando aí a nossa live com a queridíssima Queretiu. E começa a nossa live justamente na hora que cai uma chuvinha aqui no sul da ilha. Tá caindo lá também na terra indígena lá de Morro dos Cavalos. Então, abençoada, né? Abençoada chuva. E É, queria sim, pessoal, primeiro agradecer de novo aí a presença de todo mundo, né, na nossa sequência aqui de lives, né, de transmissões ao vivo, hoje com a companheira querida e guerreira aí, Querechu, né, uma grande liderança, uma figura do qual a gente se espelha muito e aprende muito, né, com toda a percepção da cosmovisão indígena Guarani, e hoje também uma expressão nacional, né, dessa luta e da necessidade de se lutar, porque senão não se consegue a garantia de direitos, né? E queria aqui inicialmente pedir para a Queretu se apresentar, né, apresentar um pouco assim dessa construção dela, do histórico dela, e a partir daí a gente começar a fazer um bate-papo de questões, né, mais gerais sobre a cosmovisão indígena Guarani, sobre esses tempos que a gente vive, sobre a questão hoje, como é que está os protocolos de cuidados com a questão do vírus nas aldeias, né, nos territórios indígenas, também ampliar um pouco a discussão e falar um pouco sobre os indígenas que estão aqui em Florianópolis, como é que está a situação dos indígenas aqui na UFSC, também no terminal de integração do TSAC, né? Então a gente vai fazer esse bate-papo, tá? Hoje a nossa live vai durar só 50 minutos, a Queretu também, terminando essa, ela inicia uma outra, lá do início da programação do território da Terra Livre, né, a TL indígena, então ela vai falar um pouco sobre essas questões, tá bom? Querechu, se apresente para o pessoal que ainda não te conhece, né, quem não te conhece, então, por favor. Bom dia, né, a todos e todas que estão acompanhando nós por essa live. Quero agradecer o convite do Marquito, né, de fazer esse bate-papo aqui ao vivo e acho importante isso, né, a gente dar seguimento mesmo nessa quarentena, né, nesse isolamento que a gente está passando, né, por esse momento, mas a gente tem que caminhar, a gente tem que andar, a gente não pode parar, né? E então eu sou Querechu, moro aqui na terra indígena Morro dos Cavalos, no município de Palhoça, e sou liderança aqui na aldeia, e também hoje como coordenadora da Comissão Guarani Urupá Nacional, e também coordenadora executiva da PIB, né, dos povos indígenas do Brasil. E também, o que eu posso falar? Também aqui, minha formação é na área de gestão ambiental, pela licenciatura intercultural indígena do sul da Mata Atlântica, e estou aqui, né, na aldeia, como liderança também, educadora, agricultora e fazendo essas atividades aqui na aldeia. E Legal, então, Querechu. e aí, assim, falar um pouco de como que a gente está, né, hoje aqui né, com essa pandemia, né, que está hoje pairando nos ares, em todos os lugares, né, do mundo. E para nós aqui no território, nós estamos em isolamento social, né, a gente está todo mundo na aldeia, ninguém sai, também ninguém entra, né, nas aldeias. São momentos assim de muitas preocupações, assim, sabe? Que a gente está lidando com um inimigo invisível, mas muito perigoso, né? Aquele inimigo que veio para matar mesmo, né? Então nós povos indígenas, a gente já vem, né, nessa onda de extermínio de todos os lados, né? Tanto questão de território, quanto questão de direitos, né? De políticas públicas voltadas para as comunidades indígenas. E aí, quando a gente chega numa situação que a gente está agora, então é aquele momento que a gente, né,
não sabe muito assim como lidar com isso, mas a gente não pode ficar parado, né? Então a gente está nesse isolamento social. Aqui no Morro dos Cavalos nós somos em 53 famílias, né, dentro do território, e aí a gente fica fazendo essas mobilizações, né? Além disso, né, dentro do estado de Santa Catarina a gente tem os três povos, né, que são o Caigangue e os Lapanochoclen, também, né, que estão na mesma situação, né, todos estamos na mesma situação, e como essa pandemia, ela chegou de repente, né, quando a gente viu, já estava todo mundo nesse alerta de isolamento, né, de não sair de casa, muitas pessoas, por exemplo, os estudantes indígenas, né, da UFSC, alguns conseguiram ir embora, outros ficaram por ali mesmo, porque a ordem das lideranças, inclusive das aldeias, é que quem estava fora, em outras aldeias ou fora das aldeias, ficasse aonde estivesse, né? Então, a gente tem um grupo de estudantes indígenas que estão na UFSC, né, que estão lá, isolados lá, tendo esse acompanhamento à distância das lideranças, né, e aí a preocupação maior, né, que estão mais expostos, né, que estão no meio da cidade. Eu não sei dizer exatamente como que essas pessoas estão lá, né, dentro da maloca, lá da UFSC, mas a gente vem fazendo esse chamado, né, das pessoas que se estão apoiando para que dê essas assistências, o Ministério Público Federal, os municípios, a FUNAI, a CESAI, né, que façam esses acompanhamentos e não deixem os nossos indígenas perecerem ou correrem esse risco de contágio, né, dessa pandemia. Eu acho que, assim, para informar, assim, mais do geral, assim, né, a gente também, com o povo caigangue que estava ali no Tisaque, né, quando teve o início ali na primeira semana da pandemia, foi feito um apoio, né, de vários apoiadores de Florianópolis para que essas famílias voltassem para as suas aldeias, né? Então, parte delas foram para o Rio Grande do Sul, parte delas foram para o Paraná, né? Que eram as regiões da onde os caigangues, né, tinham vindo para ocupar aquele espaço ali. E aí, assim, eu não sei se ficou pessoas, assim, eu não tenho essas informações, se tem gente lá ainda ou não tem, né? Mas, e aí, assim, com essa questão, assim, ele vai acarretando várias outras perdas de direito, né? Porque a gente sabe que o pessoal que estavam fazendo essa ocupação ali no Tisaque era uma reivindicação, né? A ocupação deles não era só uma ocupação, né, deles estarem ali porque queriam, mas era uma reivindicação, uma resistência, né, de um espaço onde pudesse abrir, né, ou criar uma casa de passagem para que os indígenas tivessem esse apoio, né, para quando viesse para Florianópolis fazer as vendas de artesanato. Agora a gente não sabe como que vai continuar isso, né, porque se já estava difícil com essa resistência e agora que se esvazia isso, a gente sabe que o poder público, né, a questão política, ela vai avançando de todas as formas, e quando a gente abre o espaço, então a gente acaba meio que perdendo esses horizontes, né, de como que vai ficar. Então, essa é a nossa situação hoje nas aldeias, né, todas as aldeias estão fechadas, a gente não está permitindo a entrada de pessoas de fora, né, para entrar nas aldeias, né? Embora a gente tenha bastante demanda, né? Principalmente na parte da alimentação, né? Das pessoas que dependiam da venda dos artesanatos, né? Para sustentar suas casas e hoje já não pode sair, né? Das suas casas para fazer essas vendas de artesanato. Então tá tendo muita demanda. A gente tem bastante apoiadores que querem apoiar também, mas como a gente não permite mais que as pessoas entrem dentro das aldeias, às vezes acaba dificultando também. Então, a gente está criando outros meios, né, para que os apoiadores consigam apoiar as aldeias. E também a gente tem, além dessas orientações das lideranças dos caciques nas aldeias, de não permitir essa entrada de pessoas de fora na aldeia, muitas pessoas ainda que querem apoiar, às vezes acabam quebrando o protocolo,
entrando nas aldeias, né, tirando foto, postando, gravando e querendo que as pessoas façam uma apresentação cultural em troca de uma cesta básica. Isso, sim, para nós está sendo muito grave. Agora de manhã ainda o Ministério Público acabou enviando algumas imagens, né, de algumas instituições políticas mesmo, né, que foram para algumas aldeias esse final de semana e fazer tipo uma atividade cultural nas aldeias, né, para que as comunidades apresentassem algumas atividades em troca de cestas básicas, né, e as comunidades fazendo isso e os carros entrando dentro da aldeia, assim, então isso é muito preocupante, assim, para todas as aldeias daqui. Então, o chamado que a gente faz é assim, a gente está tendo demanda mesmo, muitas demandas nas arrecadações de alimentação, nas doações, seja ela financeira, né, nas campanhas que a gente vem fazendo, mas aí a gente pede também a compreensão e o respeito, né, das pessoas que querem ajudar, que querem apoiar, assim, que respeitem, né, a questão indígena mesmo, assim, nesse momento de isolamento social. Porque a gente sabe, assim, que desde a época, né, desse contato de 1500, um dos maiores extermínios que aconteceu com os povos indígenas foi as pandemias, né, que entraram nas aldeias, as gripes e outras doenças, né, que colocaram povos em extinção, né, que exterminou com povos mesmo, né, todas essas doenças. Então, a gente sempre fala, se um de nós for contagiado com o Covid-19, automaticamente a aldeia toda ela vai estar contaminada, porque a gente vive esse coletivo, né? A gente está nesse coletivo dentro das aldeias. Então é muito preocupante mesmo, assim, porque a gente, né, perde um pouco esse controle, né? E aí a gente vem pedindo o apoio de todo mundo também que está fora, que são apoiadores, que querem apoiar, que nos ajude, né? E tem essa compreensão, né, e que respeite, né, as normas e regras das aldeias, né, entre em contato com liderança, procure, né, a gente tem uma frente indígena contra o Covid, né, que é da região sul, a gente tem uma campanha, né, para arrecadação de recursos para compra de cestas básicas, e daí são vários povos, né, envolvidos nisso, e também as arrecadações, né, doações de alimentos que estão sendo feitas, destinados para as aldeias, a gente tem pontos de arrecadações, que é a CESAI, né, a CESAI é um dos pontos de arrecadações de alimento, as pessoas que querem doar, seja para qual aldeia for, né, por exemplo, eu vou doar lá para o Biguaçu, né, entre em contato com a CESAI, ou chame a CESAI, ou leve as cestas até a CESAI, né, as alimentações, e que a CESAI vai estar fazendo essas entregas, ela vai fazer toda a higienização, né, desse alimento e fazer essa entrega com segurança, com proteção dentro das aldeias. Então, a gente está colocando esses pontos, né, de referência para que as pessoas que queiram mesmo apoiar essa questão indígena se dirijam a esses pontos de referência, né. Legal, Quereti, o pessoal está perguntando, eu estou acompanhando aqui do computador algumas questões aqui que o pessoal está colocando em comentário, está perguntando como é que faz para doar, então, se quiser doar para terra indígena no Morro dos Cavalos, ou Biguaçu, ou mesmo lá em Maruí, como é que faz hoje, né? Onde que é o endereço da CESAI, só para o pessoal entender, a função da CESAI também, enquanto esse órgão de saúde, né, indígena, então, se tu pudesse falar rapidamente sobre isso. Então, a CESAI, eu vou pegar aqui o endereço exato, que eu não sei de cor de cabeça, mas eu já passo o seu endereço, mas a CESAI é a Secretaria de Saúde Indígena, né? Ela está fazendo esse apoio das entregas dos alimentos nas aldeias, né? Porque ela tem a equipe dela que já, né, é preparada para isso, trabalha com a saúde e todas as orientações, proteções, prevenções que vem sendo trabalhado pela CESAI. Então, fazendo essas entregas na CESAI e destinando, né, as pessoas que assim, não são doações que chegam lá e a CESAI vai aleatoriamente fazer essa distribuição. As pessoas chegam e falam, não, a gente quer destinar essa doação de alimento para o Morro dos Cavalos. Leva na CESAI, a CESAI
ela vai fazer toda a higienização e ela vai entrar em contato com a liderança, com o cacique da aldeia, né, das aldeias, e vai trazer cestas básicas e vai entregar para as aldeias. A gente, né, já teve várias pessoas que fizeram essas doações e deu certo, sabe? Tá dando certo, as aldeias estão recebendo essas doações, né? As aldeias estão recebendo essas cestas básicas. E fora isso, a gente tem essas campanhas para arrecadar recurso, né? A gente tem essa frente, né, indígena contra o Covid da região sul, né, onde as pessoas também fazem essas doações, e aí essas doações não são só para Santa Catarina, mas são também para Rio Grande do Sul, para o Paraná, então assim, é mais amplo nessa da região sul. E a gente também tem as campanhas que são das aldeias, né? A gente tem várias campanhas que foram criadas nas aldeias, algumas lideranças, né, que estão disponibilizando a conta das lideranças, né, e captando esse recurso. E é inclusive, né, um exemplo aqui do Morro dos Cavalos, né, que a gente vem fazendo essa campanha, onde está disponibilizado lá a minha conta pessoal, né, para receber essa arrecadação, né, em dinheiro para fazer essas compras. Essas doações e essas compras, elas também são monitoradas pela CESAI, onde nós, né, que somos parte da equipe, a gente tem uma equipe aqui dentro da aldeia, a gente recebe toda essa orientação, né, da CESAI, de como a gente sair para fora da aldeia, protegida, com máscara, com álcool gel, com luva, né, para poder fazer essas compras e fazer as entregas na aldeia, né? Então, nós mesmos já fizemos 2 vezes essas compras para a comunidade e a gente vai de casa em casa entregar para não fazer essa aglomeração também, né? Para reunir todas a comunidade para fazer a distribuição de cestas básicas. A gente vai de casa em casa fazendo toda a entrega, né? Com toda essa orientação que a CESAI ela vem disponibilizando e apoiando aqui dentro das aldeias. Legal, Querechi. Eu vou pedir para o Rafa também colocar ali nos comentários aqui da nossa live a tua conta e essa campanha que tu está fazendo também de doação direto na conta, né? E a outra coisa também que a Flora colocou é que o pessoal, os estudantes e estudantes indígenas ali da UFSC também estão com uma campanha de arrecadação e de apoio para eles que estão ali na maloca, né? Então, é bem importante também apoiar. A gente teve contato com o pessoal, então o próprio pessoal da Córrego Grande Solidário, Pantanal Solidário, o Instituto Compassos também está acompanhando e dando esse suporte, né? Então, é legal informar. Aqui em casa, a criançada estava correndo na chuva aí, tão feliz da vida. Que delícia, né? Então, Kershus, nesse momento que a gente vive, assim, né, da pandemia, dessa crise que está tudo interligado, né, uma crise sanitária com uma crise política, com uma crise econômica, com uma crise de ética, né, uma crise aprofundada mesmo, né, e está tudo interligado, ela não chega por acaso também para nós nesse momento. Queria que tu falasse um pouco, assim, da cosmovisão, né, Guarani, assim, desses tempos, né, o quanto que vocês têm isso enquanto a cosmovisão, que esse tempo chegaria, né, e está chegando, e para onde vamos, né, qual que é a cosmovisão, o que te sustenta, né, nessa tua percepção, que tu já nos avisava há uns anos atrás, né, falando, a gente tem que voltar aos territórios, cuidar das crianças, voltar a plantar, né, tu já falava disso para nós, né, os tempos vão mudar, né, então eu lembro de tu falando isso para mim há 4, 5 anos atrás, sabe, então queria que tu pudesse falar um pouco para todo mundo que está ouvindo dessa cosmovisão, desses tempos que estamos vivendo, né. Então, eu sempre costumo falar, assim, quando as pessoas perguntam essa questão da cosmovisão Guarani, assim, ele é muito mais profundo, né? Talvez muitas pessoas não compreendam e não entendam, né, a forma que a gente vem colocando, né, toda essa orientação que a gente recebeu, né, dos nossos ancestrais, dos nossos sábios, dos nossos líderes espirituais, né, sobre tudo que está acontecendo, né? Eu me preocupo muito ainda com isso, assim, sabe? A preocupação é maior ainda porque com tudo isso que está acontecendo, ainda as pessoas parecem que não acordaram assim para a vida realmente, né?
ontem eu estava conversando com um grupo de pessoas, né, numa live também, falando assim que no início desse ano, em janeiro, teve um líder espiritual nosso que ali ele até postou no Facebook, né? Quem conhece o Geraldo Caraí Kendá, que ele é um dos nossos líderes, e ele colocou como uma profecia, a profecia guarani, né? Do que iria acontecer nesse tempo que a gente está vivendo agora, né? E quando ele coloca, né, essas questões, assim, ele foi bastante. Muitas pessoas criaram essa curiosidade de querer entender, também levaram para aquele lado do romantismo. Ai, que lindo, né? Um indígena fazendo essa questão da profecia, mas também de não colocar em prática, né? Parece que não consegue, é muito superficial. E aí, quando ele colocou essa questão, ele falava que a gente ia passar por momentos, né? Ele colocou uma parte em Guarani, uma parte em português, mas que a gente ia passar esse ano, assim, por momentos muito difíceis, que nós tinha que estar preparado, a gente teria que ter coragem para enfrentar isso e muita força, né? Muita força para a gente não entrar em desespero, né? E se perder nesse caminho aí. E aí, dentro dessa profecia que ele coloca, assim, eu vou falar assim, mais ou menos para ser exata, né, do que ele coloca, que a gente estaria passando agora para o início do inverno, com essa crise muito grande, né, mundial, tanto na questão financeira como na questão espiritual, e a gente ia ter um respiro na metade entre essa mudança entre o inverno e a primavera, né, que é para vocês, mas que a gente também passaria por um outro momento, que era um momento quente, né? Então a gente está entrando nessa parte fria, que a gente chama de Araúma, né, que é o lado escuro do tempo, mas também que a gente tem que estar preparado que a gente vai passar por uma outra, né, talvez nesse sentido, talvez maior, com o calor, né, que vai ser no verão. Então, essas orientações a gente sempre, né, vem seguindo, e, e aí quando eu colocava, acho que muitas pessoas vão lembrar que eu falava que quando a gente passa por um período de retrocesso, um período de perder essas forças, né, que a gente, né, vem tentando ganhar nesse cabo de guerra, né, a gente acaba tendo um retrocesso dentro da questão política, dentro da questão econômica, a gente, né, vem sofrendo vários retrocessos, né, de todas as lutas que a gente fez, a gente conquistou, né, e aí a gente passa por um retrocesso, e aí, né, o meu questionamento é sempre assim, você sabe o que é um retrocesso? O que é um retrocesso para você, né? E aí, para nós, povos indígenas, o retrocesso é ser jogado de volta para trás há muitos e muitos anos para trás, né? E quando a gente volta nesse retrocesso, que a gente cai lá para trás, aonde que a gente vai buscar a nossa energia, né? Essa fonte de vida mesmo para que a gente consiga sobreviver? Voltando para as nossas raízes, né? A gente voltando, buscando essa energia das nossas raízes, e as raízes, elas estão na terra, elas estão fixadas na terra. Quanto mais profunda essas raízes, mais, né, protegidas elas estão. Então, a gente está passando por esse momento, né? Então, é o momento de a gente buscar essa terra, né? Buscar nossas raízes, mas é o momento de a gente plantar nossas sementes também, né? Porque a gente se torne mais forte, que a gente consiga se fixar na terra, né? Porque falando assim mais do lado prático, né, que a gente vive, uma coisa é eu falar que o alimento é algo bom, uma coisa é eu falar que aquela semente é a semente, né, que a gente está fazendo esse banco de semente e tudo mais, mas eu acho que a coisa mais prática é você pegar essa semente, colocar na terra, fazer ela reproduzir e se alimentar daquilo. Acho que isso é a sabedoria, né, que os nossos mais velhos, que os nossos sábios sempre trouxeram para nós. E não sei assim, se vocês, né, entenderiam assim o momento que principalmente eu, né,
nessa reflexão dessa pandemia, desse recolhimento, que a gente recebeu essa educação, né, desde criança, é que a gente passaria por um momento que todos os guardiões da terra, né, os guardiões da terra, as divindades do bem, teriam que fazer uma guerra contra as coisas do mal, né, porque as coisas do mal sempre vieram, se apoderaram sempre de licença e foram exterminando com tudo. E que as divindades do bem iam deixar, assim, tipo, deixavam porque eram do bem e não queriam fazer guerra com as divindades do mal, né? Mas que ia chegar um tempo que eles não iam permitir. Para salvar a Terra, eles teriam que entrar em guerra, né, entre esses extraterrestres, não sei se eu posso dizer nesse sentido, né? Mas que eles entrariam em guerra para poder salvar esse planeta Terra, né? E quando chegasse esse momento de guerra entre esses guardiões, esses extraterrestres, né, que estão ao nosso redor e que a gente não vê, né, que vivem em outras dimensões, era o momento de nós, né, humanos, principalmente, que nós que temos essas ações, né, era o momento de a gente se recolher e esperar isso passar, até passar essa guerra, né, que está acontecendo em outros planos, né. Então, hoje eu vejo muito isso, assim, sabe? Quando os mais velhos falavam assim, daí vai ter que ter esse momento de vocês se resguardar, entrarem para dentro de suas casas e ficarem ali protegidos. E aí, outro dia eu estava pensando, né, lembrando toda essa questão de fique em casa, né, não sai só se for necessário. E aí, levantar esse hashtag fique em casa, tipo, deu bem certinho, assim, de todas as histórias que eu vi desde a minha infância, né? Esse momento de se resguardar e ficar em casa mesmo, né? Porque acho que a gente está passando por esse momento agora. Que legal ouvir essa visão. E esse momento também, né, Querecho, ele nos leva para outro lugar, e tu já colocou isso, né? A importância dos territórios, né? E isso é para os povos e comunidades tradicionais, para os indígenas, é para os quilombolas, mas também é uma temática que a gente vem levantando, por exemplo, como é que as pessoas que estão nas periferias vão ficar em casa, né? Numa casa que às vezes mora 8, 10 pessoas em 2 cômodos, né? Então, assim, isso que tu falou, né, de fazer valer na prática aquilo, né, de criar raízes, de botar a semente na terra, de plantar. Então, a importância, né, se tu pudesse falar um pouco de a gente não estar sofrendo com os retrocessos, que é isso, que é não ter o território para poder construir essas raízes e botar suas sementes, né? E também hoje um pouco de como sofrem, né, as populações que não têm esse território, não conseguiram conquistar o território, ou estão inseguras, ou estão sofrendo com retrocessos pelos territórios, né? E aí entra, né, a questão da crise geral, que é uma crise política, de entendimento, ética, né? E que coloca em risco toda uma população. Enquanto a gente está vivendo a questão da pandemia, para isso a gente vê invasões de terras indígenas, a gente vê retrocesso na política indígena, né? Mesmo conjuntamente a gente vê garimpeiros matando indígenas, grileiros de terra matando indígenas nesse mesmo momento, né? Então, se pudesse falar um pouco da importância do território e dessa importância dessas lutas também, né? Para o pessoal também entender um pouco melhor quando a gente fala da importância de fazer essas lutas, né? Então, a nossa luta, principalmente, né, da questão indígena, e aí acredito que seja parecido, né, com a questão de território, né, de todas as pessoas que lutam por território, porque geralmente as pessoas que lutam por território não é para criar condomínio, criar hotéis e várias outras coisas, né, desses grandes empreendimentos. Geralmente as pessoas que lutam por território é para preservar água, para preservar as espécies, né, da vegetação, para preservar os animais. Toda a luta pelo território não é uma luta só para nós, né, seres humanos, mas é uma luta pela vida mesmo, né? E
dentro desse sistema capitalista que a gente vive hoje, ela acaba pintando, né, um desenho, mostrando um desenho que até entre nós mesmos às vezes acaba confundindo, né? Às vezes de pensar assim, qual causa que eu vou defender, como que eu vou defender essa causa, né? E aí, às vezes a gente acaba sacrificando a nossa vida, nos sacrificando, né, nossa vida, porque o anseio nosso pelo território, né, de fazer a proteção das águas, de fazer a proteção das plantas, a proteção dos animais e a proteção dos seres humanos, a gente acaba colocando a nossa vida em risco para que a gente consiga garantir todo esse bem viver, né, para as pessoas que estão vivendo no território. Então a gente acaba saindo do nosso modo de vida, dessa nossa rotina, para garantir isso, nessa esperança que a gente consiga garantir isso para o nosso povo, né, para os nossos que estão ali, para os nossos familiares. E é muito difícil, sabe, Marquito, a forma assim que a gente tem que enfrentar isso, as formas que a gente tem que, né, se desdobrar para fazer esse enfrentamento, para garantir que a nossa família continue em cima desses territórios, né? A gente passa por vários tipos de ataques, né? Esses ataques políticos, ataques econômicos, né? Essa negação de direito de todas as formas, seja ela com projeto de lei, seja ela numa audiência pública lá dentro da Câmara Municipal, seja ela nas redes sociais, nas mídias, né? Então a gente passa por todos esses ataques. E aí eu falo assim, essa importância também das pessoas que apoiam ou queiram apoiar esses territórios, né? E essas pessoas que lutam por território. Porque, por exemplo, assim, a gente sabe que a gente não pode pegar e mudar todo um sistema de vida das pessoas que moram na cidade, das pessoas que moram na periferia, pegar e transformar tudo isso, né, no que a gente mais almeja, né? Mas a gente pode fazer, sim, de alguma forma, esse apoio para que aquela semente, né, que os familiares que moram desse território sejam, né, produzidos, que venha produzir esses frutos, né. Nós, por exemplo, aqui no Morro dos Cavalos, a gente vem fazendo esse plantio, né, esse plantio de alimento aqui, e a gente consegue partilhar, né, desse alimento que sai do território para outras casas, né, que são da cidade, com pessoas que também nos apoiam, né, fazendo essa troca, né, fornecer, para a gente conseguir essas sementes, para a gente conseguir fazer com que essa terra tenha essa produção e, de alguma forma, a gente fazer com que esses alimentos cheguem também, né, um alimento de qualidade, um alimento saudável, nas casas também dessas pessoas que não têm condições, né, de comprar um alimento orgânico, de comprar um alimento saudável. Então, a gente precisa criar essa rede mesmo, né, de quem está nos territórios, né, precisando fazer isso, né, porque todos nós dependemos disso, com aquele que mora na cidade grande, né, que mora lá no meio da cidade, também com aqueles que moram nas periferias, né, a gente fazer essas trocas, porque a gente tem muito, sim, a gente tem muito para compartilhar com os outros, né. Acho que a gente precisa mesmo dessa conscientização, desse diálogo e fazer essa roda girar, né? Esse sistema, né? Mudar um pouco dessa rotina que sempre foi, né? Que já não deu certo, né? Eu sempre falava assim, o sistema ele já está ultrapassado, ele já faliu, ele está quebrado, não dá certo. A gente tem que pensar de como que a gente vai fazer esse movimento da vida, esse sistema fortalecer e dar certo, né? Então, acho que são desafios, né, que a gente vem passando e cada vez mais, né, a gente sabe que é mais forte esses ataques que a gente vem passando dentro dos nossos territórios, mas também, por outro lado, está sendo forte essa questão de dar visibilidade para que as pessoas olhem, enxerguem os territórios, entendam qual é o processo de cada território e veja qual é a forma que ele pode estar ajudando e contribuindo, né?
agora, com essa pandemia que a gente vem passando, assim, assim, se a gente for começar a colocar isso na cabeça, dá medo, sabe? É terrível, assim, esse medo, esse pânico, né, que vem assombrando os territórios indígenas, porque além de a gente não ter toda essa proteção que existe garantido dentro das políticas públicas, né, de atendimento à saúde indígena, de atendimento à saúde no geral, acho que o SUS, né, todo mundo sabe como que é essa questão do SUS, mas a gente tem um direito garantido desse atendimento, dessa proteção, né, de tudo, assim, dentro desses territórios, mas na prática ela não existe. Agora, por exemplo, assim, eu já vi várias coisas assim, né, nesse pouco tempo que a gente está passando dessa pandemia, assim, que é horroroso, assim, sabe? A gente entra em desespero. Por exemplo, ter os médicos orientarem, alguns médicos em algumas aldeias orientarem as pessoas a não dizer que estão com gripe, a não dizer que estão com febre, a não dizer que estão com esse sintoma, porque não tem teste rápido, não tem, né, não tem subsídio se um indígena pegar, por exemplo, aqui, né, a gente lá no norte, aqui no norte do Brasil tem vários indígenas morrendo por causa disso. Por outro lado, a gente vê alguns indígenas que estão indo, né, para os hospitais com esse sintoma e chegam lá e às vezes acabam morrendo, a gente não sabe, chegou de manhã, à noite morreu, né, com essa suspeita, né, do Covid, e às vezes depois sai o resultado, as pessoas vão ver que não era bem isso, né? E aí, por que morreu assim tão rápido, né? Tipo, dá uma coisa assim, um arrepio assim dentro do peito e dizer assim, gente, será que estão matando as pessoas, né, para dizer que é isso? E sabe, são várias coisas que acontecem assim dentro dos nossos territórios e agora mais ainda, né? É muito bom essa tua fala, Querechu, essa importância, né, pessoal, das lutas pelo território e a importância de ter um território seguro nesse momento, né? E com a garantia dos direitos, que é isso que a Querechu está colocando. Então, isso, para esse momento, é essencial, né? Ter a rede de saúde indígena funcionando, ter a garantia do território que não ser tá inseguro naquele território, né? E hoje, ali na terra indígena do Morro dos Cavalos, ali junto com a família da Querechu, tem acontecido um projeto bem bacana, que é esse do plantio e da entrega para os co-agricultores, né? Que é a função aí dos territórios agroecológicos do bem viver. Então, todo sábado tem saído aí, acho que são 15 cestas, né, Querechu, para as comunidades, né, aqui urbanas, que são parceiras do projeto, né? Então, é legal, assim, porque é um exemplo prático, sabe? E outra questão, a gente está aí numa crise hídrica, choveu um pouquinho agora, está chovendo, mas a gente está numa crise hídrica profunda. E são esses territórios que produzem água, por exemplo, né? Se tem água hoje que abastece a região de São José, Palhoça, parte de Florianópolis, essa água nasce dentro dos territórios protegidos indígenas, né? Isso que a gente também tem que considerar a importância desses territórios, né? Do ponto de vista sistêmico mesmo, e como solução e saída para essa crise profunda que nós entramos num modelo que não é um modelo que tenha uma visão mais ecológica, né? Uhum. Mas teve, acho que foi em 2000, não lembro direito se foi em 2017, foi em 2018, que teve um evento lá sobre as águas, né, que a gente teve em Brasília, e aí eu fiquei com um tema para falar sobre o aquífero Guarani, né? Vou fechar um pouco essa janela por causa do barulho. Beleza, galera. Todo mundo está nesse sistema. Nós aqui também estamos aqui com as crianças ativas aí e animadas. A galera tomou banho de chuva até agora. Chegou aqui toda molhada. E aí, então, nessa reflexão, né, de toda essa proteção, né, das águas, por exemplo, né, que se coloca, que para nós aqui no Morro dos Cavalos foi uma das perseguições, né, e colocado principalmente para a sociedade que mora aqui no entorno,
a questão da água, né? E a gente tem aqui no Morro dos Cavalos, né? Então, esse abastecimento tanto da comunidade da Enseada de Brito como na comunidade do Maciambu, né? Que, que são abastecidos pelas fontes da terra indígena. E hoje, principalmente, assim, com essa escassez da chuva, né? A gente viu, assim, a importância de se preservar as nascentes dentro da terra indígena, né? A gente teve muita procura de água, de pessoas que, né, que vêm pedir água aqui na aldeia para poder abastecer suas casas e não tem de onde pegar água mais, né? Porque a maioria dos locais foram desmatados, né? Secou e tudo mais, e a gente vê, assim, dentro da nossa aldeia, principalmente, assim, que a gente, né, tem água, a gente não tem essa falta d'água e a gente está conseguindo produzir, né, nossos alimentos, assim, e dando essa atenção e ainda conseguindo compartilhar isso com os vizinhos, né, com as comunidades que no passado acabaram nos perseguindo e nos acusando, né, que a gente não ia compartilhar essa água, que a gente ia cortar a água deles. Acho que hoje é um momento, assim, muito, para nós está sendo um momento muito forte, muito fortalecedor, de desmistificar tudo aquilo que foi criado de negativo com a comunidade da terra indígena Morro dos Cavalos, né? E hoje as pessoas olharem e dizer, não, realmente era isso mesmo que a comunidade estava protegendo, né? E aí, falando dessa questão do aquífero Guarani, né, que eu comecei falando, uma das questões que a gente falava, que são os territórios, né, a importância desses territórios, dos povos tradicionais que moram, né, em cima ou dos lados, né, desses territórios onde está o aquífero Guarani, e que essas pessoas que protegem essas águas, esses aquíferos, politicamente eles poderiam ser as pessoas que estariam, né, fazendo essa proteção, né, que não fosse o Estado, que não fosse outro, mas que seriam essas famílias, né, que moram nessas regiões, que moram nesses territórios, né, ser beneficiado, né, com essa ajuda para continuar protegendo, né, essas nascentes, né, o aquífero Guarani. Mas a política que a gente vê não é isso. A política é a gente vê que parte do aquífero Guarani é vendido para a Ambev, né, que é vendido para a Coca-Cola, para a Nestlé, e que amanhã ou depois a gente vai estar comprando, né, como é a realidade hoje, para tomar um copo de água, a gente tem que comprar água, né, e a gente nem sabe ainda se essa água, né, que a gente está comprando, de fato, é uma água potável e boa de ser consumida, né, então, sim, são essas visões, né, que nós, do territórios, né, que lutamos, né, por toda essa diversidade, essa biodiversidade, né, lutamos, e essa luta não é só para nós, essa luta é para todos nós, né, para toda a sociedade, que amanhã ou depois a gente sabe que vai precisar, né, a gente sabe que vai precisar, e essa crise, não só econômica, mas essa crise no mundo, dessa reação que a Terra tá dando para nós hoje, só mostra que vamos sim precisar um do outro, todo mundo vai precisar um do outro, né? O Morro da Cambirela tá pegando fogo lá, né? E o que que a gente vai fazer com isso, né? E a gente vai falar que é questão política, que é um lado, que é o outro que está fazendo isso, e se a gente continuar discutindo sobre isso, a gente vai acabar tudo, né? E a gente precisa se dar conta que a gente precisa criar essa rede, juntar, né? A gente se juntar, se unir, para que a gente não pereça, né? E a gente não tenha muitas perdas, principalmente dos nossos inocentes, né? Muito legal, Queretiu. Agradecer aí essa tua reflexão profunda, né? A importância de a gente estar reunido e conseguir se articular em redes, acho que é fundamental o diálogo, encontrar instrumentos e mecanismos para esse diálogo, né? Acho que é bem importante. A Querechu aí nos comentários aqui da nossa live também tem algumas já sugestões, pessoal, para vocês acompanharem depois, ali tanto de apoio, doação, quanto também de engajamento em outras organizações, como mesmo
esse projeto das comunidades agroecológicas, né, do Bem Viver. Então, assim, tem formas de a gente se mobilizar e articular e estar junto nesse processo, né? Queria te agradecer, queria dizer que essa live também ela foi construída dentro da perspectiva ainda do Abril Vermelho, que é esse mês, um mote relacionado às questões indígenas, a toda a violência que os territórios indígenas vêm passando historicamente nesse país e no mundo, né? E também, hoje também inaugura o acampamento Terra Livre, que é a indígena, que a Querexu pode falar um pouco, que vai ser uma ação virtual por conta do isolamento social e da pandemia. E aí eu peço agradecer, assim, a presença e o tempo da Querexu. E a gente vai fechar, a gente tem aí mais 4 minutos, Querexu, para te fazer um fechamento da nossa fala. E agradecer a todos e todas aí pelo acompanhamento aí também. Amanhã a gente vai ter um debate sobre a questão da política de assistência social com um trabalhador da assistência social aqui do município. Na quarta, com o pessoal lá lá do assentamento Amarildo, né? E na sexta-feira, na quinta a gente vai fazer com o pessoal do Cepagro, e na sexta-feira a gente vai estar com o Santim, que é a liderança do MST aqui em Santa Catarina, né? Então, a gente está fazendo nossas lives diárias, Querexu, e te agradecer imensamente aí pela parceria, a caminhada conjunta que a gente vem trabalhando aí há um tempo, e por esse tempo que tu dispôs. Se quiser fazer um fechamento aí nesses 4 minutos, para tu te dar uma relaxada para a próxima live, a gente agradece, querida. Obrigadão. Obrigada, Marquito. Quero te agradecer também, né, por esse convite, né, de fazer essa live. E como você sabe mesmo, a gente está junto nessa caminhada aí, né? A gente precisa muito estar junto mesmo, estar conectado de várias formas, né? E falar um pouco do Abril Vermelho, né? A gente, todos os anos a gente faz o acampamento Terra Livre em Brasília, né? No mês de abril, onde a gente leva as demandas sobre os nossos territórios, né? Demarcações de terra, processos, ações judiciais. E lá, então, a gente reúne com todos os povos do Brasil para, além de levar todas essas demandas, né, fazer esse levantamento de todas as demandas que existem dentro dos territórios, a gente também conhecer as lideranças, né, fazer essa troca de experiência, mas também de fazer esse enfrentamento duro, né, que a gente faz em Brasília, de ir mesmo nesses locais, né, nessas instituições, esses órgãos, e exigir mesmo esse atendimento para os territórios. Agora, como a gente não pode, né, foi cancelado e estava marcado para o dia 27, que é hoje, até o dia 30, a gente, então, vai fazer o acampamento Terra Livre online, né? E aí, começou hoje, né, desde manhã, começou com canto, rezos, né, do Brasil todo, e daqui a pouco, às 13 horas, eu entro, então, junto com a coordenação da PIB para fazer a abertura para os debates, né, do acampamento Terra Livre. Então, a gente também vai ficar até o dia 30, todos os dias, todo o dia todo, né, com vários debates muito importantes. Amanhã eu vou ter um outro debate falando sobre gestão territoriais, né, se vocês quiserem acompanhar, mas, assim, na página da PIB e da Mídia Índia, né, para vocês acessarem e acompanharem, né, os debates e ver toda a programação também, né, que está acontecendo no acampamento Terra Livre. Obrigada, viu, por todos que acompanharam essa live. Estou bastante feliz e muito fortalecida. Tamo junto. Legal, Querexu, obrigadão. A gente vai estar divulgando também nos nossos canais, tá? A programação da PIB e da Mídia Índia, para o pessoal acompanhar as lives também, as suas discussões. E tamo junto aí, galera. Muito obrigado de novo, gratidão aí, Querexu, e tamo junto aí para essa caminhada que a gente tem muito ainda para fazer. Obrigadão. Até.